quão suave é que os irmãos vivam em união. Olá, amigos! Sejam todos muito bem-vindos de volta ao nosso canal. Creio, logo sei. Hoje é domingo e nós vamos meditar num texto que está no Salmo, capítulo 133. Antes de mais nada, peço a você, por gentileza, que se é a sua primeira vez aqui, que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações, curta e compartilhe esse vídeo se você for edificado e que você possa nos dar um oi lá nas redes sociais. Nós estamos sem o quiz lá no Instagram, que é uma forma da gente brincar, se divertir, aprender, né? Mas em nome de Jesus essa semana vai voltar. Participe você também. Vamos ler o Salmo 133? Ele é bem curtinho, só tem 3 versículos. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como o óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Aleluia! Glória a Deus pela sua palavra. Que salmo lindo esse, né? Tão curtinho. Salmo de Davi. Davi escreveu esse salmo quando estava escondido na caverna de Adulão, junto com os seus familiares e com os seus amigos. Saul estava à procura dele, né, para matar-lhe, por conta da inveja, do ciúme, do pecado do próprio Saul. E aí, escondido ali na caverna de Adulão, com a sua família e os seus amigos, aqueles que confiaram nele, Davi escreveu, cantou, né, compôs esse salmo tão lindo, tão precioso, falando sobre a união, a unidade, a comunhão. E nós podemos perceber ao longo de toda a Bíblia que essa sempre foi a vontade de Deus, que o seu povo vivesse em unidade, em comunhão, em união, né? Nós vemos isso com o povo de Israel e também depois com a igreja. Essa sempre foi a vontade de Deus. E nós vamos ver mais 2 passagens mais para frente que mostram isso para nós. Primeiro, vamos ver o que significa comunhão segundo o dicionário. Comunhão, realização de algo em comum, sintonia de sentimento, de modo de pensar, agir, sentir, identificação. Então, pelo dicionário, né, na língua portuguesa, é isso que significa comunhão, né? Quer dizer, a realização de algo em comum pode ser, né, assim, uma tarefa, uma força-tarefa, efetuada por um grupo de pessoas que tem um objetivo em comum e também uma sintonia de sentimentos, modo de pensar, de agir, todo mundo agindo igual, pensando igual, fazendo igual por um propósito, por um objetivo em comum, né? Agora nós vamos ver a definição por um dicionário teológico e diz o seguinte: vínculo de unidade fraternal mantida pelo Espírito Santo, e que leva os cristãos a se sentirem um só corpo em Jesus Cristo. Quer dizer, quem dá esse vínculo aos cristãos é o Espírito Santo, que faz com que os cristãos vivam de uma forma, ajam de uma forma que se sintam, né, parte do corpo místico do Senhor Jesus Cristo, né? Paulo vai falar muito sobre o corpo de Cristo, do qual todo cristão é membro e deve estar ali ajustado. No grego, a palavra usada para comunhão que a gente vê no Novo Testamento é koinonia, e ela dá uma ideia de cooperação, relacionamento espiritual entre os santos. Ou seja, é um relacionamento que vai além da amizade, né, do mundo físico. Ela transcende e chega ao espiritual, chega a ser um relacionamento espiritual entre as vidas, entre as pessoas que são cristãs. Por quê? Porque o Espírito Santo habita em cada um dos crentes, dos cristãos. Então, o mesmo Espírito que está em mim, está em você e está no irmão em Cristo, no cristão que existe
lá do outro lado do mundo, na China, no Japão, na África, nos Estados Unidos, é o mesmo Espírito. Então ele testifica com cada um que somos filhos de Deus, como a própria palavra diz. Então isso dá essa força para esse relacionamento espiritual entre os cristãos, que é no grego a palavra koinonia. Então, como nós já comentamos, é evidente, é certo, é indiscutível de que Deus nos quer vivendo uma vida de comunhão, né, com os nossos irmãos em Cristo, com os cristãos em todas as partes do mundo e também dentro da nossa casa, né, com os nossos familiares. É disso que Deus se agrada, da nossa vida em comunhão, não de cada um por si, fazendo sua vontade, sendo egoísta à sua moda, e cada um vai viver a sua vida, que se vire, um sem se importar com o outro. Deus reprova isso veementemente. E nós podemos ver duas passagens no Novo Testamento que mostram a importância que Deus dá para a comunhão, para a unidade, para a união do corpo de Cristo. A primeira está em João, capítulo 17, versículo 21, quando Jesus está orando primeiro pelos seus discípulos e depois por toda a igreja, e aí ele mostra isso aqui nesse versículo. Vamos ler? Para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Aqui é interessante que Jesus ainda ensina que o mundo crê que Deus o enviou quando nós somos um, quando há unidade no corpo de Cristo, quando há um testemunho de que realmente estamos no mesmo propósito, fazemos as mesmas coisas, estamos ligados por um elo espiritual indissolúvel, que é o Espírito Santo de Deus. Quando o mundo vê isso em nós, então o mundo crê, né? As pessoas passam a crer que Deus enviou Jesus. Então isso é muito importante, porque nos faz pensar, será que se nós fôssemos mais unidos, que se a gente realmente vivesse uma vida de unidade, de união, de comunhão profunda, o mundo hoje já não seria outro? Obviamente o mundo está no maligno, mas será que muito mais pessoas hoje já não teriam se convertido ao Senhor Jesus, se os discípulos dele, se os cristãos fossem um? Outro texto está em Atos 2, do 42 ao 47, que é uma característica ali, o autor Lucas fala como era a igreja primitiva ali no começo, como ela agia, como a igreja em Jerusalém agia. Vamos dar uma lida? Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e junto participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Esse texto, queridos, deve nos incomodar, sabia? Porque nós devemos buscar no Senhor, nos aproximarmos cada vez mais disso daqui, de como era a igreja primitiva, a primeira igreja, os primeiros discípulos, os primeiros batizados, os primeiros de tudo, os primeiros a receber o Espírito Santo. Nós devemos buscar nos aproximar dessa comunhão, desse nível de comunhão. A gente sabe que hoje está tudo muito diferente, tem coisas que não são mais possíveis humanamente falando, mas o fato é, nós não devemos descansar enquanto não chegarmos, enquanto não atingirmos um nível mais profundo de comunhão uns com os outros, não é verdade?
Voltando para o Salmo de Davi, nós podemos ver algumas características aqui muito lindas também que ele fala, e eu mesmo por vezes, quantas vezes eu li esse Salmo e não entendi exatamente o que ele estava falando, como ele fala no versículo 2, né? Como óleo precioso derramado sobre a cabeça que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. Davi aqui compara a união, a comunhão, como o óleo sacerdotal, o óleo da unção, que era derramado sobre a cabeça do sacerdote, né? Derramava sobre a cabeça dele, descia sobre o seu rosto, na sua barba e descia sobre todo o seu corpo, até a orla do seu manto, até o pé dele. E aqui está uma comparação inevitável entre o corpo do sumo sacerdote e o corpo de Cristo. Afinal, Jesus é o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Quer dizer, a Bíblia mostra ainda que Jesus, que Melquisedeque era superior a Arão no sumo sacerdócio. E Jesus não era da linhagem de Levi, não era da descendência de Levi, mas era um sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então, ele sendo sumo sacerdote, o corpo dele, o corpo de Cristo, também é o corpo do sumo sacerdote. E sobre ele está a unção. Cristo é o cabeça da igreja. Então, a unção é derramada sobre o cabeça, que é Cristo, e o que acontece? Ela desce. E ela vai descendo por todas as partes do corpo de Cristo. E quem é o corpo de Cristo? Quem é todo o corpo de Cristo? Ele é o cabeça. Quem é o resto? As mãos, os braços, os tecidos, os órgãos, os membros inferiores, as costas, os lombos. Quem é o corpo de Cristo? É a igreja, somos nós, os cristãos espalhados pela face da terra. Nós somos o corpo místico de Cristo. Então, quando há união, comunhão, sinceridade nos corações, nos relacionamentos, a unção que está sobre a cabeça de Jesus, que é o corpo, a cabeça do corpo, vem descendo e nos abençoando o corpo inteiro, desce pela barba, desce pelo tórax, pela barriga e as pernas e chega até os pés, chega até a orla do seu manto, das suas vestes. A bênção ordenada do céu desce e atinge a todos, chega a todos, né? O perfume suave, porque o óleo derramado, o óleo da unção era muito perfumado, muito suave, muito gostoso mesmo de se sentir, né? E ele, aquela fragrância inundava o ambiente, a mesma coisa. A unção, a bênção de Deus que desce pelo cabeça do corpo, abençoa todo o corpo, inunda o ambiente onde está. A nossa união uns com os outros, o nosso amor, né, a nossa comunhão inunda o ambiente. Mostra para os outros, para os incrédulos, que o Pai, Deus o Pai, enviou o Senhor Jesus. Por isso é tão importante a nossa comunhão. Aí no versículo 3 ele diz que é como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião, ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. O Monte Hermon, ele fica lá no norte de Israel, onde hoje está as colinas do Golã, na divisa com o Líbano e tal. Esse é um monte muito alto onde há neve, muita neve. E o que acontece? Depois que o inverno acaba, aquela neve se desloca, se derrete e desce. E é dali que nasce o Rio Jordão. É o gelo do Hermon que faz nascer o Rio Jordão, que corta Israel, né? Vem o Rio Jordão, como você pode ver aí. Ele nasce, depois ele entra, ele faz o Mar da Galileia, que é um lago de água doce, e depois ele continua descendo para o sul, até chegar no Mar Morto. E o que é um rio? A gente sabe o que um rio significa. O rio significa vida, irrigação, plantação, comida, prosperidade, né? É isso que um rio significa. Então, Davi ainda compara a união dentre os irmãos como o orvalho que desce do Hermon, como a água do Hermon que dá vida para um rio,
que desce, né, e abençoa, dali concede a vida para sempre. Quando ele chega nos montes de Sião, quer dizer, quando ele chega em Jerusalém, ali nas proximidades de Jerusalém, dali o Senhor concede a vida. Então, queridos, o que nós podemos aprender daqui? Que por mais que a gente deva se esforçar para chegar mais perto de uma vida cristã, como era a igreja primitiva de Atos, né? Ainda que não seja possível tantas coisas que eles faziam ali, a nossa parte a gente deve começar a fazer imediatamente, né? É já, né? Como cristãos, nós não podemos deixar de viver em unidade, em comunhão uns com os outros. Não pode haver no nosso meio a raiva, o orgulho, a falta de perdão, o egoísmo. São coisas que nós devemos abandonar. Por quê? Porque somos parte do corpo de Cristo. Porque Deus se alegra na comunhão, se alegra na união. Irmão, um sem falar com o outro, irmãos em Cristo sem se falar, irmãos dentro de casa, irmãos filhos do mesmo pai, da mesma mãe, do mesmo sangue, sem se falar, falta de harmonia dentro do lar, entre os familiares. Isso não deve permear as nossas vidas. Nós devemos lutar contra isso veementemente, lutar contra nós mesmos. Nós não devemos, ficar aí fazendo julgamentos das pessoas, né, achando que a gente acha da nossa cabeça. Nós devemos dar bom testemunho para os de fora. E uma forma de fazer isso é vivendo em união, vivendo em comunhão com os nossos irmãos. Não devemos nos provocar uns aos outros, né? Devemos ser totalmente honestos e sinceros com as pessoas, uns com os outros. Suportar o outro, Às vezes você tem um problema com o irmão, chega e fala, meu irmão, tá difícil, tá assim, assado, tem um pouquinho mais de paciência comigo e eu vou resolver tal situação, eu estou pedindo para Deus me tratar, eu vou melhorar no meu trato com o irmão, e o outro também ter mais paciência, pedir a Deus sabedoria para aturar, tolerar aquele que ainda está aprendendo, que ainda é imaturo, que ainda tem coisas, né, para serem tratadas no seu coração para ser amolecido. Vamos pedir ao Senhor que nos ajude nessa jornada. Somos irmãos, não podemos viver aí um de cara feia para o outro, de cara amarrada para o outro. Somos um corpo em Cristo, como aquele corinho, lembra? Somos um corpo em Cristo. Aleluia, quando estamos juntos, entre nós Jesus está. Quando estamos juntos, há poder e autoridade em seu nome. Que o mundo veja que o Pai enviou Jesus para salvá-lo, para salvar esse mundo caído. Que eles vejam isso através da nossa união, do nosso amor mútuo, da nossa comunhão, em nome de Jesus. Amém? Que possamos aprender, queridos, dia após dia, a sermos mais tolerantes, mais pacientes, mais amáveis, preocupados mais uns com os outros. Se for preciso dividir o pão, que assim seja, se mesmo que ele seja o pequeno ali da nossa mesa, mas que possamos fazer isso com amor, que possamos aprender na palavra do Senhor, com o seu Espírito Santo, como agir, como conduzir as nossas vidas e as nossas atitudes, para vivermos realmente, verdadeiramente em comunhão. Amém? Nada de ficar sem falar um com o outro. Se você tem problema com alguém, vai falar com a pessoa, te encorajo, Peça perdão, ainda que se você for olhar a história, você seja o certo, mas peça perdão, porque o Senhor quebra corações, o Senhor refaz laços, o Senhor converte corações uns aos outros. Peça você perdão e Deus vai fazer uma coisa maravilhosa, uma obra grandiosa, você vai ver, tenha certeza disso. Aleluia! Eu espero que esta palavra fale aos nossos corações com amor, mas com veemência também. E amanhã a gente se vê aqui de volta. Um grande abraço e fiquem todos na graça e na paz do Senhor.